Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, certo? A mais uma aula de geografia. A gente passou umas semaninhas separados, né? Semana passada não teve aula minha e hoje aqui estamos retornando, certo? Então, complementando aquele assunto que a gente vinha discutindo, né, sobre a questão de países multipolares, né, a questão da multipolarização, a questão da bipolarização, né, países emergentes, países do norte, países do sul, países que se destacam em sua economia, né, a questão das multinacionais, transnacionais. Então, tudo isso faz parte desse processo globacional que a gente estamos vivendo, né? Esse processo de globalização, a gente vê que ele é final do século XX para o século XXI, né? Estamos há algum tempo vivenciando esse processo de globalização. Tem a sua parte positiva, mas também tem os seus gargalhos, tem a sua fragmentação. A gente sabe que a globalização ela também tem o seu lado perverso, né? A partir do momento quando a gente vai ver lá na frente, quando a gente questiona os problemas da desigualdade social, da fome, a globalização que ela não atinge a todos os lugares, né? A globalização do desemprego, que causa o desemprego também. Então, vários fatores. Então, a gente inicia, né, a globalização como sendo essa caracterização, né, que interliga pessoas, empresas e países, né? Como a gente pode ver, né, a gente tem aí essa interligação entre pessoas que compram um produto, né, que ele é produzido em um país, né, e ele é fabricado em um país e outros países vão ter acesso, né? Então, essas empresas que dentro da geografia a gente chama ela de fixos, são as firmas, e as pessoas que são os fluxos, né? Essas pessoas que são os fluxos que elas estão intercalando, né, de região, de país para país, dentro do próprio território, né, dentro do próprio espaço geográfico, mas elas estão intercaladas, né, elas estão participando. Então, esse processo de globalização é justamente isso, essas pessoas que são os fluxos, a idas e vindas, né, quando a gente trata um exemplo, vamos usar o exemplo do espaço urbano e do espaço rural, a gente tem a saída do êxodo rural, a saída das pessoas do campo, para melhores condições de vida na cidade, né? Então isso é um fluxo, a ida e vinda de pessoas, né? E as empresas e esses países que fazem parte, né, de todos esses processos de todo esse processo de globalização. Um produz, o outro compra, um é dependente da política externa da outra e assim sucessivamente. Então, o consumismo desses produtos provenientes de vários países, isso é um elemento importante, né? Um exemplo, se a gente pegar a nossa carne bovina, né, que é produzida aqui no Brasil, né, chineses estão consumindo, europeus estão consumindo, americanos, né, a nossa soja, e assim sucessivamente. E se a gente pegar um exemplo, a Toyota, né, um carro da Toyota, da Volkswagen, né, que é produzido em outros países, tem as suas filiais aqui, e que nós também estamos consumindo. Então, isso é bem relativo, né, esse processo de globalização é bem pertinente para esses fixos e esses fluxos, né? Outra questão importante, notícias de outros países são veiculadas quase instantaneamente. Então, isso é um elemento da globalização, né? Se a gente ligar a nossa televisão, se a gente ver algum site, a gente tem a notícia do mundo inteiro, né? Do que está acontecendo, seja em países periféricos, né? Países emergentes, seja em países de primeiro mundo, países desenvolvidos, certo? Existe essa conexão, existe essa conectividade através, principalmente, desse meio técnico-científico informacional, a exemplo da internet, né? A exemplo desses meios de comunicação, né? Muitos problemas econômicos de outros países podem influenciar a economia do nosso país e até mesmo a nossa vida, né? A gente sabe que a nossa economia, principalmente a economia dos países emergentes, né? Principalmente a economia dos países emergentes, elas estão interligadas com países, né, de primeiro mundo, com as economias de primeiro mundo. Né? Por isso que nós temos a questão, exemplo, da Bolsa de Valores, o dólar, a cotação do dólar. Então, muitos elementos, muitos fatores, né, muitas mercadorias, elas oscilam justamente devido a esse fator. Bom dia, Águida, seja bem-vinda.
E daí a economia atual ela é globalizada, isso é um fato, né? Nós temos, exemplo, atividades produtivas, fluxos de informações, capitais e mercadorias e consumo de mercadorias e serviços que vai gerar essa globalização em escala global e o espaço global. Então, a globalização ela é um fator pertinente e que ela está no nosso dia a dia, né? Faz parte desse sistema que estamos inseridos e que é fundamental para o entendimento dessas atividades produtivas, dos fluxos de informações e capitais, até propriamente do capitalismo, né, e do neoliberalismo, e do consumo de mercadorias e serviços. E dentro dessa dimensão econômica, nós vamos ter as transnacionais, só revisando o que vocês já viram, né? Principal força da globalização responsável pela mundialização da produção. Então, essas transnacionais, né, são responsáveis por grande parte do comércio internacional, são importantes no desenvolvimento de novas tecnologias, muitas possuem filiais em praticamente todos os países. Isso é comum. Se a gente pegar um McDonald's, a gente vai ver que nós vamos encontrar ele em todo o território brasileiro, né, nas principais capitais, em outros países, né, então é um exemplo de uma empresa, certo? Compram empresas menores em muitos países, principalmente subdesenvolvidos. Então, o que é que acontece? Essa estratégia dessas transnacionais. Então, aquela empresa, aquele grupo empresarial, né, ele é dono de uma grande transnacional, de uma grande empresa, e o que ele faz? Ele sai comprando as empresas menores, né, e dando outro nome para dar a entender que é uma nova empresa, mas que, na realidade, o dono é aquele grande empresário. Certo? É só uma questão de estratégia de mercado, estratégia financeira. Certo? A maioria das sedes dessas empresas está situadas em países desenvolvidos. Por que estão situados em países desenvolvidos? Porque boa parte do lucro, né, são transferidos para as filiais, ocorrem as grandes decisões sobre investimentos, estão situados os centros de pesquisas voltados ao desenvolvimento tecnológico e localizada principalmente em grandes cidades globais, Nova York, Tóquio, né, Londres, Berlim e assim sucessivamente. Então, essas empresas dessas transnacionais, como exemplo, né, nós temos essa importância nesses países desenvolvidos, né, nessas cidades globais. E a gente precisa entender que o processo de desconcentração industrial ela é diferente do processo de desconcentração financeira. Né? Quando a gente trabalha a questão da desconcentração regional, lembra quando a gente estuda industrialização, que houve o processo de industrialização no Brasil e que a desconcentração se procurou tirar, né, um pouco o olhar daquelas empresas e desenvolver outras regiões. Né? Então, passou a olhar um pouquinho para a região Nordeste, Sudoeste, ou Sudoeste, Centro-Oeste, desculpa, com a Sudan, a Sudecó, com a Sudene. Então, isso é uma forma de desconcentrar. Né? A gente sabe que o processo industrial no Brasil se deu na região Sudeste, né? E daí houve esse processo de desconcentração. Sendo que com esse processo espacial das atividades econômicas a nível mundial, né, é um pouco diferente. Então, a gente vê que o processo de industrialização, né, da Revolução Industrial, tanto a Revolução Industrial brasileira, como o processo de Revolução Industrial passaram por 4 fases. Né? A gente sabe que o boom da industrialização, né, o ápice da industrialização, seja ela brasileira ou mundial, veio justamente nessa terceira fase, né, até a 4ª fase, que essa fase que a gente está vivendo, do meio técnico-científico, informacional, a fase do neoliberalismo, a fase das privatizações, a fase da terceirização. Mas foi na primeira e na segunda fase da Revolução Industrial que a tecnologia era baixa. Né? Então, havia-se um processo de desconcentração industrial, procurou desconcentrar, né, aqueles principais países que captavam aquele processo de industrialização, porém, o processo de desconcentração financeira, não. Vocês vão ver o exemplozinho quando eu colocar aqui o exemplo da produção da bola de futebol. Né? Então, tinha-se o objetivo de desconcentrar industrialmente, mas a concentração financeira ficava onde? Na mão
dos grandes países desenvolvidos tecnologicamente e desenvolvidos financeiramente e economicamente. Então, aqueles países, né, considerados países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, é onde ficava toda a concentração financeira. Então, fatores como a mão de obra barata, sindicatos fragilizados, falta de incentivos fiscais, mercado consumidor barato, baixo, né, uma energia barata. Então, isso todos foram elementos, né, que caracterizaram principalmente essa primeira e essa segunda fase da Revolução Industrial. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de uma bola de futebol, como que se mostra, né, a concentração financeira, que por mais que eles busquem desconcentrar a indústria, mas a concentração financeira fica principalmente aonde? Na mão do capital. Né? Então, a bola ela foi fabricada no Paquistão, certo? Mas a marca é de uma empresa alemã. E essa bola ela é importada para o Brasil por uma empresa americana, né? Por uma empresa dos Estados Unidos. Então, veja bem, ao importar sistemas de produção que interligam países, né? A gente tem quantos países aí? Temos a Alemanha, temos o Paquistão, temos o Brasil e temos os Estados Unidos. São países que estão interligados, né? Por uma multinacional, que buscam, consequentemente, ampliar os seus lucros. Então, veja bem, a bola, por que ela é fabricada no Paquistão? Porque lá a mão de obra ela é barata, certo? Então, se o custo da mão de obra no Paquistão ela vir aumentar, né, ela se tornar mais caro com o passar do tempo, a empresa ela com certeza vai procurar um outro lugar para se instalar, onde a mão de obra seja mais barata. A gente vê mais ou menos um exemplo aí da guerra fiscal, né? As empresas, quando elas estão procurando se instalar, elas vão justamente por regiões que vão dar subsídios, né, isenção de impostos, vão dar recursos, vão dar mão de obra barata para que aquelas empresas elas se instalem. Então, vejam que interessante esse exemplo, né, da produção dessa bola de futebol, né? Então, gera-se o lucro para a empresa alemã, né? A marca ela é vendida, uma marca alemã, né? Mas a produção ela é feita no Paquistão por conta da sua mão de obra barata. Um outro exemplo internacional que a gente pode usar dentro desse processo de globalização e internacionalização é a Nike, né? A Nike também acontece mais ou menos esse procedimento desse exemplozinho da bola. Né? Então, é produção escravatista, é produção escrava, porque trabalho escravo infantil, a produção da Nike, né? Dos produtos da Nike, e justamente uma marca que ela é vendida por um país desenvolvido. Então, a gente vê, infelizmente, aí esse caso, né, dessa concentração financeira, dessa desconcentração industrial, mas, porém, uma concentração financeira. Por quê? Porque o valor econômico maior vai ficar onde? No nome da marca da empresa, de um país altamente desenvolvido, que é a Alemanha. Certo? E daí, quando ela é importada para o Brasil, né, ela já é importada por uma empresa americana. Então, veja como que esse processo de globalização interliga, né? Países interliga empresas, em firmas interliga fluxos que são as pessoas, desde o meio de produção até aquela pessoa que vai utilizar daquele produto, certo? E daí a gente vê que essas empresas multinacionais, elas utilizam infraestrutura técnica para organizar redes de produto, né, e de distribuição de mercadorias. Então, a gente vai ver o quê? Uma infraestrutura técnica, né? Dentro desse meio técnico, dessa tecnologia, desse fator tecnológico. Né? Vamos ter fibra óptica, antenas, satélites artificiais, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Que essa infraestrutura técnica, né, vai gerar uma desigualdade distribuída no espaço geográfico mundial. O espaço geográfico, seja ele mundial, ou regional, ou global, esse espaço não deixa de ser fragmentado. Um exemplo dessa fragmentação é quando a gente vê aí países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Países de primeiro mundo, países emergentes. Certo? Então, essa distribuição desse espaço geográfico mundial vem gerar, né, nos países desenvolvidos, uma maior infraestrutura técnica,
né, bem desenvolvida e grande quantidade de equipamentos. Enquanto que nos países subdesenvolvidos, os equipamentos eles são distribuídos apenas em alguns pontos estratégicos, né, de determinados territórios. Então, existe a fragmentação territorial, né, dentro desse espaço geográfico. Existe essa divisão, existe essa diferença, né, desse processo de globalização dentro desses países, principalmente dessa infraestrutura técnica, certo? Dessa estrutura voltada às suas firmas, certo? Voltada ao seu comércio. E daí os aspectos da globalização, nós temos a internacionalização do capital e da produção, que é principalmente através dessas transnacionais, né? A gente vê aqui uma manifestação de trabalhadores da Nike, olha aí. E temos vários exemplos dessas transnacionais, desculpa, a L'Oréal, certo? A Danone, e vários outros exemplos, certo? Então, esses aspectos da globalização se destacam por essa questão da internacionalização desse capital e, consequentemente, da sua produção. Então, vemos aí várias empresas transnacionais com várias filiais, certo? Então, essas empresas, elas vão ter várias filiais em em todas as partes, né, do território mundial, em todo o globo terrestre. E essa nova ordem, né, dentro dessa globalização, dentro dessa terceira revolução industrial, que a gente trata também da globalização. Então, essa terceira revolução industrial, isso é uma forma de revisar também. Veja que um assunto ele vai estar interligado com o outro, né, principalmente quando a gente fala de geopolítica, né? A geopolítica ela é um assunto que ela vai estar bem interligado. Então, essa revolução industrial, ela parte principalmente no final dos anos 80. Países capitalistas que tinham o objetivo da inovação tecnológica. Se a gente estudar bem a fundo, como a gente viu, né, em outras aulas, esse processo industrial, a gente vai ver que, né, dentro dessa terceira revolução industrial, né, que começou principalmente a surgir esse investimento e principalmente essas inovações tecnológicas. Né? O desenvolvimento de novos setores industriais, principalmente na biomedicina, né, na biotecnologia, a farmácia ela cresceu bastante, né? A informática, a microeletrônica, as engenharias cresceram, né? Os produtos químicos, né, voltados à química fina, né, dentro da questão laboratorial. Então, isso é um fator importante dentro desses países, dessas inovações tecnológicas. Aceleração da produção e circulação dos produtos. Os produtos eles estão em circulação, as pessoas estão em movimento, né? Então, até a partir do momento, eu posso citar um exemplo de globalização, até a partir do momento que uma pessoa sai daqui, né, e vai conhecer um outro país, né? Ela está sendo uma pessoa globalizada. Por quê? Porque ela vai comer da comida, ela vai injetar a economia, né? Ela vai frequentar lugares, então ela tem, além de ter o capital econômico, tem-se o capital cultural, que aquela pessoa vai conhecer uma cultura diferente. Certo? Então, isso é muito importante dentro desse processo de globalização. Rapidez na transformação de processos tecnológicos, o aumento de capitais investidos, né, em desenvolvimento e viabilização das economias planificadas. Então, todos esses elementos são importantes, pessoal, para o desenvolvimento da revolução industrial e desse processo de globalização. Vejam que sempre a gente está voltado, né, a gente está vendo a questão positiva. Né? Lá na frente a gente vai ver os gargalhos que tornam essa globalização perversa, né? Como a fome, a desigualdade social e tantos outros elementos. E a revolução tecnocientífica, que ela veio revolucionar o mundo, né? Milton Santos trabalha muito dentro dessa revolução técnico-científica. Então, a nova ordem mundial, ela ergueu-se sobre uma revolução tecnocientífica, que reorganizou a distribuição dos capitais no espaço geográfico. Certo? Então, essa questão desses capitais no espaço geográfico, ele faz parte dessa revolução técnico-científica dentro dessa nova ordem mundial. Aí a gente pode ver, né, a crise das velhas regiões urbanas e industriais, que desenvolve-se paralelamente à emergência de eixos de crescimento econômico apoiado em novas tecnologias industriais, nas finanças e nos serviços. Então, a gente vê aí essa interligação,
né, entre países. A gente pode ver aí um globozinho e essas pessoas, né, que estão buscando para suas empresas, certo? Principalmente para as transnacionais, essa revolução técnico-científica, né? Onde o homem, né, Milton Santos costuma dizer que o homem, hoje, ele passou a ser o centro do poder. Por quê? O humano, muitas vezes, ele é deixado de lado, porque ele busca cada vez mais essa revolução científica e é como se o poder, né, o poder desses países, eles forem mais importantes, eles são mais importantes, desculpa, do que propriamente os fatores humanos e os fatores sensíveis, certo? Os fatores que tornam, certo, uma vida, né, mais regrada, a simplicidade, digamos, de uma forma mais genérica. Então, essa revolução tecnocientífica, ela foi de grande importância, né? E aqui nessa imagem, olha, David Harvey, um grande geógrafo britânico, né? No livro Condição Pós-Moderna, eu acho que eu tenho esse livro, A Condição Pós-Moderna, de David Harvey, que ele estuda justamente essa questão da globalização. Então, qual é o significado, né, desse encolhimento da Terra? Então, isso deixa uma reflexão para a gente, né? Qual é esse significado desse encolhimento da Terra? É justamente, pessoal, essa busca pelo capital, né? É justamente a busca por cada vez o conhecimento mais afunilado, né? O conhecimento mais fragmentado, por buscas dando-se funcionalidades, né? A mais a tecnologia, digamos assim, do que propriamente ao humano. Então, quando existe a substituição do homem pela máquina, né? Isso é uma característica da tecnicidade, né? Do meio técnico, da globalização. Então, esse afunilamento, esse encolhimento da Terra é justamente esse prosseguimento que se dá hoje no processo de globalização, o prosseguimento da multipolaridade, das transnacionais, né? da grande influência que é o mercado hoje dentro desse poder desse capital. Que bom, vamos lá, a internet falhou, vamos voltar aqui. E daí, certo? Deixa eu só voltar aqui. A compreensão espaço-tempo. Isso é uma característica importante dentro da geografia, certo? Para que a gente entenda esse processo de globalização. O espaço temporal, né? As relações que existem dentro desse espaço geográfico e o tempo, né? Por isso que a história ela se relaciona muito com a geografia, porque o tempo e o espaço, elas caminham juntas. O tempo e o espaço caminham juntos dentro desse processo globacional, dentro desse espaço, dentro desse globo terrestre. Então, compreender o espaço geográfico e compreender o tempo de cada relação, certo? Isso é fundamental para que a gente entenda as relações dinâmicas que acontecem dentro desse espaço geográfico. E daí vamos dar prosseguimento, né? A nova ordem internacional do desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano, né? O que é considerado para que a gente entenda o IDH de um país, né? A saúde dentro da sua expectativa de vida, né? A educação, né? O nível de analfabetismo daquela pessoa, quantas pessoas terminaram o ensino médio, quantas pessoas estão na faculdade, quantas pessoas conseguiram concluir, né, os seus estudos. A gente sabe que hoje no Brasil o número de analfabetismo ele vem crescendo, né, consequência justamente também dessa falta de perspectiva de vida, do desemprego. Então, são todos esses elementos que compõem justamente essa nova ordem internacional do desenvolvimento humano. E temos também o nosso PIB, através da nossa renda, o Produto Interno Bruto, né, que é todo dia corrigido pela PPC, né, por esse dado da economia. Isso é um elemento da economia que estuda essa renda e esse PIB. E daí a gente vê o lado perverso dessa globalização, né? Infelizmente, a pobreza dissemina-se pela superfície do globo. Nós temos hoje um número cada vez mais alto de pessoas famintas a nível mundial, né? O avanço sobre as fronteiras, né? A gente vai ver na próxima aula também
essa questão das migrações, né, quando a gente vê o espaço urbano, fazendo microespaços de prosperidade conviverem com cinturões envolventes de pobreza e desemprego. Então, isso é o lado perverso da globalização, certo? Pessoas todos os dias que morrem de fome, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a globalização ela é perversa, porque ela segrega, né? Ela separa, ela classifica as pessoas, né? Seja por gênero, por cor, por classe social, né? Esse é um grande problema hoje, pessoal, do autoritarismo brasileiro, essa questão da escravidão, o processo de patrimonialismo, né? Essa questão da corrupção também torna-se essa questão que torna esses países, né, desiguais, e o lado perverso da globalização. Daí a gente vamos ver se os países mais pobres da Terra se encontram na região infelizmente, existe essa dicotomia, né? Países do Norte, países do Sul, países emergentes, né? Que são os países emergentes. Isso aqui, deixa eu ver, para a gente concluir. É que o tempo voa, passa rapidinho. E os tipos de pobreza, né? O que faz com que a nova ordem mundial não é mais estável ou segura que a ordem da Guerra Fria, né? Que foi justamente a Guerra Fria, vocês sabem que foi justamente essa disputa entre capitalismo, né, e o socialismo, países do Norte, países do Sul, né, que buscava justamente essa questão do poder. E se o aspecto da catástrofe nuclear parece ter sido afastado, novos demônios, né, tomaram-lhe lugar. A emergência do nacionalismo e da hostilidade étnica, né, o ressurgimento do racismo e da xenofobia, que eu acho que não seja um ressurgimento. Eu acho que esse problema ele é um problema estrutural, ele é um problema crônico, né? Que ele vem desde o nosso processo de colonização. A gente, citando exemplos aqui do Brasil, né? Essa questão do processo de escravidão, que segrega, que reparte, né, essa desigualdade social, e que esse ressurgimento do racismo e da xenofobia, ele não ressurgiu, ele sempre esteve presente na nossa sociedade brasileira, que é uma sociedade que segrega, que humilha, né, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade de uma classe média que tem preconceitos, né? Então, a multiplicação dos conflitos localizados, e isso é muito pertinente, também a nível mundial, não só a nível Brasil, certo? Então, esses conflitos, eles são localizados por luta de poder, por água, por território, certo? Por questões ambientais, por questões sociais, por questões econômicas. Então, esses conflitos, eles são pertinentes no Brasil e no mundo. E o mundo globalizado, né? Como é que a gente pode ir finalizando, né, vendo esse mundo globalizado. As sociedades estão em processo de globalização, né, porque as sociedades elas vão se regenerando, elas vão se processando a cada dia, né, desde o nosso início da história, né, que a gente vem discutindo esse processo de globalização, porém, hoje, com maior evidência, por conta dessa terceira fase da Revolução Industrial e dessa quarta fase da Revolução Industrial a nível da tecnologia, né? Podendo ser dotado do colapso, olha aí, essa globalização, ela surge bem, né, dessa dicotomia, né, dos blocos socialistas, em consequência do fim da URSS, da Guerra Fria, né, na década de 90, e o refluxo capitalista com a estagnação econômica da URSS, ou ainda do próprio fim da Segunda Guerra Mundial. Então, veja que isso é um marco, né? Gravem aí na memoriazinha de vocês que esse mundo globalizado, ele é fruto justamente, né, desse fim dessa Guerra Fria, dessa dicotomia em capitalismo e socialismo, e dessa estagnação dessa economia dos países soviéticos, né, na União Soviética, e como propriamente o fim dessa Segunda Guerra Mundial.
E a gente vê, né, essas características da globalização hoje, como a homogeneização dos centros urbanos, entra aí o processo de urbanização, expansão das corporações para regiões fora de seus núcleos geopolíticos, né? Então, aquela geopolítica ela está voltada, mas não só a nível, aquele espaço engessado, aquele território engessado, mas a nível globalizado, né? As revoluções técnicas, principalmente das comunicações, da eletrônica, da biomedicina, né? Da farmácia. Então, são revoluções que vêm crescendo junto com esse processo de globalização. Reorganização geopolítica do mundo em blocos comerciais, não mais ideológicos. Veja aí que interessante, né? A geopolítica hoje ela é reorganizada, né? Não só com questões ideológicas, mas a questões de blocos comerciais, a economia ela está muito em evidência, né? O valor, o lucro, a lucratividade e a hibridização entre culturas populares locais e uma cultura de massa universal. Isso é uma questão muito pertinente hoje quando a gente trabalha com cultura, né? A cultura híbrida, né? Se você pegar uma cidade, deixa eu ver, Curitiba, né? Você não vê muito uma cultura local, você vê uma cidade híbrida, porque é como se o Rio Grande do Sul subiu, São Paulo desceu, né? E ali aquela pessoada teve italianos, aquela galera toda misturou. Outra cidade híbrida, Brasília, né? Você vê muitos nordestinos, você vê muitos goianos, você vê muito, você pouco encontra realmente um brasiliense de nascença mesmo, né? Então, Brasília é considerada uma cidade muito híbrida aqui no Brasil, justamente por conta dessas tanto da população local como a cultura, né? Essa cultura de massa, sua formação que veio de outros países, de outras regiões. Desvantagens da globalização, né? O aumento do nível do desemprego, como eu falei para vocês, é um fator, né, da globalização. A terra sofre com a superprodução, né? Olha que essa Charg nos diz. Se você vai fechar os olhos para o estado de abandono dos parques e reservas, feche logo, né? Fumaça arde. Então, a gente vê aí essas características da globalização e o seu lado perverso, né? Então, aí a gente tem palavrinhas-chave que caracterizam essa globalização: a flexibilização, a criatividade financeira, a informação, comunicação, responsabilidade, o empreendedorismo faz parte dentro desse processo globacional, né? A socialização e a tecnologia como dentro desse marco aí, desse meio técnico, científico e informacional. Certo? Então, isso é o que torna esse mundo globalizado. Por mais que nós tenhamos, né, as desvantagens, temos o lado perverso, temos a fome, temos o desemprego, temos a segregação social, além da segregação espacial, temos a segregação social, né? Que humilha, que flagela, que divide, certo? Então, isso é um problema crônico, né? Um problema estrutural que vem desde o processo, desde aqui no Brasil, do seu processo de colonização, certo? Até o imperialismo e, enfim, até os dias atuais. Então, isso é uma questão pertinente, né? Essa Charg diz